Eu compartilhei com vocês aí uma foto de uma reportagem que está falando que a viúva do Pelé não é herdeira dele. O Código Civil brasileiro, ele prevê como uma forma de proteção, tá? Isso surgiu como uma proteção, de que as pessoas acima de uma certa idade ou em determinadas circunstâncias específicas, elas não podem escolher o próprio regime de bens. Qual que é a intenção? Como eu disse, proteção. E no caso do Pelé, ele tinha, quando se casou, acima de 70 anos. E aí, nesse caso, ele não pode escolher o regime de bens que ele queria se casar. Ele obrigatoriamente tem que adotar o regime de separação total de bens. Não é que ele não quis deixar a esposa como herdeira. Ele não tinha opção. A partir disso, a gente tem duas coisas interessantes que a gente pode falar. A primeira resposta, o primeiro tópico é falar. Óbvio que o Estado está interferindo na liberdade das pessoas. A gente tem um histórico, a gente tem um motivo da legislação ser dessa forma. Se isso é bom, se isso não é bom, isso não importa agora, porque ninguém vai mudar o mundo neste momento. E aí a gente se pergunta, o que fazer? Tinha o que fazer? Como fazer? Então sim, o planejamento serve inclusive para isso. Ele já sabia dessa condição quando ele se casou. Isso já era determinado, era obrigatório. E ele tinha formas de se planejar e, inclusive, proteger a esposa, se fosse o caso, se ele quisesse. A pessoa pode, de várias formas, colocar a pessoa que ela quer, o cônjuge, ou eventualmente um sobrinho, ou eventualmente qualquer outra pessoa, no seu planejamento sucessório e não deixar essa pessoa desamparada. Um cuidador, isso é muito comum de acontecer, tá? A gente tem mecanismos nacionais que permitem que isso aconteça, mas a gente também tem a forma internacional de fazer isso. Dentro do nacional, a gente está preso ao que a legislação nos permite. Tá? Então eu só posso dispor, escolher 50% do que é meu para quem vai. O resto eu tenho os herdeiros necessários. A coisa mais simples que a gente tem de planejamento no Brasil para poder estruturar isso é colocá-la no testamento, né? É o mais simples, é o que é mais comum e é o que dá para ser feito de imediato, tá? Depois a gente tem outras estruturas e outras formas de planejar, de acordo com a sua vontade e com a porcentagem do patrimônio que lhe convém colocar para cada herdeiro ou para quem você queira, que não seja necessariamente o seu herdeiro segundo a legislação brasileira. O leque de possibilidades é enorme. Tem como ampará-la, mas não necessariamente com o regime de bens, que é o que a gente está acostumado a ver. A gente vai longe, a gente tem testamento, a gente tem seguro de vida, também pode ser uma forma de não deixá-la desamparada, ela pode ser beneficiária de um seguro de vida, mas a gente também tem, principalmente no caso dele, que a gente está falando, de estruturas mais complexas. E como ele tem filhos legais, filhos sem nota, a gente tem uma infinidade de possibilidades que é desenhada personalizado, né? Então a gente tem que tomar o cuidado do que aquela pessoa, o nosso cliente, ele quer, o que ele pode, qual é o desejo dele e desenhar um livro com as regras que ele quiser, né? A gente monta o código personalizado do cliente.